Salve galera, beleza? Aqui quem está falando é Jones, sejam muito bem-vindos ao canal Level PHP. Dando continuidade no desenvolvimento da nossa API de notícias utilizando o Lumen, neste vídeo vamos testar as rotas de notícias. No vídeo anterior a gente fez os testes nas rotas de autores, onde funcionou perfeitamente, né, cada uma delas, e ainda de quebra a gente acabou realizando alguns ajustes. Agora chegou o momento da gente fazer os testes aí nas rotas de notícias e ver se tá tudo ok, beleza? Então, antes da gente prosseguir pros testes, já gostaria de pedir para vocês deixarem aquele like bem bacana aí no nosso vídeo. Caso vocês não sejam inscritos no canal, já se inscrevam aí para vocês não perderem mais nenhuma novidade, legal? Então, pessoal, vamos lá. Eu vou startar aqui o servidor embutido do PHP para mim poder testar lá no Postman a nossa API novamente. Então vou colocar aqui localhost, mesma porta do vídeo anterior, porta 8081 -t public, tá aqui, tá startado. E agora vou vir aqui no Postman e já vou fazer o seguinte: a primeira rota que a gente vai testar vai ser uma rota post, tá? Então vou colocar aqui notícias, né? Se eu vier aqui na minha IDE e verificar aqui as rotas de notícias, a gente vai ver que a primeira rota é notícias, que está dentro do grupo API/V1, legal? Igual a gente fez com autores, só que agora está com notícias. Bacana. Então agora a gente precisa saber quais são os campos que a gente precisa para inserir uma notícia. Então eu vou abrir aqui a nossa model de notícias e vou verificar quais são os campos. Então, os campos são o autor ID, título, subtítulo, descrição, publicada em, slug, ativo e criado em, sendo que esse aqui não é necessário informar. Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui, vou apagar este corpo, né? Na verdade, em vez de apagar, né, eu vou deixar aqui como autores e vou criar aqui uma nova aba aqui para a gente testar. Então tá aqui autores, post, né? E vamos lá, é um JSON aqui. Então primeira coisa é um autor ID. Então o autor ID que a gente tem seria 1, né? Já que no vídeo anterior a gente criou um autor aí para a gente fazer o teste. Então tem aqui autor 1. Agora o título da notícia. Bom, o título vai ser, vamos colocar assim, notícia 1 de teste do Level PHP. Legal? Agora a gente precisa de um subtítulo, né? Então a gente vai colocar aqui subtítulo. E o subtítulo vai ser subtítulo da notícia 1. Então, um título assim bem básico mesmo. Agora a gente precisa de uma descrição. Então, descrição. Vou colocar aqui descrição da notícia 1 do canal Level PHP. O próximo campo é o publicada em, porém esse publicada em no momento ele é opcional, então eu não vou passar ele por enquanto. O slug, bom, o slug a gente precisa passar ele, né? Eu vou pegar o título da notícia, tá? O slug ele vai ser o título da notícia, só que a gente vai separar ele por hífen, então, e tudo minúsculo, né? Então notícia traço 1, né? Tracinho de teste aqui do Level PHP. Esse aí é o slug da nossa notícia. Eu vou colocar aqui que o ativo é igual a true. Bacana, tenho aqui já os campos e agora eu posso fazer um teste. A pergunta que eu faço para vocês é: esse teste aqui vai passar
ou ele vai apresentar algum erro pra gente? Eu acho que ele vai apresentar algum erro pra gente. E vamos ver por que isso vai acontecer. Tá lá. Aqui é autores, né? Mas aqui é notícias. Vamos lá. Tá lá, pessoal. Por que ele deu erro? Ele reclamou aqui que ele não tem uma chave estrangeira associada. Ou seja, essa chave de número 1 não existe mais. Porque quando a gente fez os testes nas nossas rotas de autores, o último método que a gente testou lá foi para deletar o autor. Então, como a gente só tinha um, né? Então a gente não consegue atribuir aí um relacionamento. Mas agora, se eu vier aqui, por exemplo, eu vou criar novamente o autor. Tá aqui, ó. O autor foi criado e o ID desse autor é 2. Tá? Ele já me deu aqui, ó. Vou voltar aqui no meu teste das notícias, né, de criação das notícias, e vou colocar aqui o ID 2. E vou fazer a requisição novamente. E olha lá que legal. Inseriu perfeitamente. Aqui está com o ID 37 porque eu já tinha feito alguns testes. Tá? Então, bacana que ele já inseriu pra gente. Do jeitinho que a gente falou aqui, ó. A gente inseriu aqui o título, né? O subtítulo, a descrição, o slug e o ativo igual a true aqui, né? E aí ele gerou pra gente já o ID 37. Então, percebo que funcionou perfeitamente. Agora, a gente já pode partir para outra rota, que é uma rota para obter todas as notícias que estão cadastradas. Então, para pegar todas as notícias é muito simples, vou mudar o verbo HTTP de post para get e vou fazer requisição novamente. Ao fazer isso, olha só que interessante, ele deu um erro aqui pra gente. Vamos ver qual que foi o erro. Está falando que method not allowed, ou seja, ele está falando que o método não foi, que não é permitido, né, esse verbo HTTP. Porém, a gente definiu aqui, ó, get, né? Notícias. Só que olha o erro aqui, pessoal. Faltou um i aqui, ó. Se eu fizer o teste novamente, tá lá. Aí, ó, a nossa notícia conforme a gente criou. Então tá aqui o ID 37, o autor 2, né? O título, o subtítulo, a descrição, o publicada em está nu ainda, porque a gente pode cadastrar uma notícia, mas não necessariamente a gente precisa fazer aí a publicação dela logo em seguida, né? E o criado em está aí preenchido conforme tem que ser. Bacana. Agora está funcionando perfeitamente. Agora a gente precisa aí testar esta rota aqui, ó, que vai pegar todas as notícias de um único autor. Como é que a gente vai testar? Muito simples. Também é o verbo get, a gente vai colocar aqui notícias barra autor e vamos passar aqui o ID do autor que a gente quer obter as notícias. No caso, vai ser o ID 2. Então eu vou vir aqui e passar 2. Fiz a requisição e olha lá que legal. Trouxe aqui para mim também a notícia que eu tenho cadastrada aí com o autor 2. Esses outros campos aqui, pessoal, a gente vai falar em um outro vídeo, tá? Mas esses campos são aí pertencentes à paginação, onde a gente vai ter um vídeo aí só pra gente fazer o teste disso aí, beleza? Então, vamos lá. As notícias aqui até então estão funcionando, né? Agora a gente pode testar aqui esse método aqui, que vai obter uma notícia através do ID da notícia ou através do slug dela. Então, como é que a gente vai fazer esse teste? A gente vai vir aqui, tem aqui, ó, notícias, e aí a gente vai passar aqui o seguinte: eu quero o ID 37, então vou passar aqui, ó, 37. Olha só, retornou aqui pra gente, status code 200, né? O corpo aqui dentro do data aqui, que tá como, né, não é um array de dados, já é o objeto mesmo, ó, um ID, o autor, o título, né, tudo certinho. Então funcionou perfeitamente utilizando o ID 37. E agora eu quero obter essa mesma notícia, por exemplo, pelo slug. Então vou copiar esse slug aqui e vou fazer o seguinte: colocar ele aqui em cima e dar um enviar aqui novamente.
E olha só que legal, ele retornou pra gente da mesma maneira, tá? Funcionou. Legal. Agora, pessoal, e se eu, por exemplo, passasse aqui com um outro nome? Por exemplo, se eu fosse fazer o seguinte, PHP, vamos ver aqui, PHP 8, que fosse assim, por exemplo. Será que ele ia retornar? Não, ele não ia retornar. Por quê? Porque dentro do nosso banco de dados a gente não cadastrou nenhuma notícia que possui esse slug aqui. Legal? Então, como a gente só tem essa daqui, então tá certinho aí, tá funcionando perfeitamente aí a nossa rota aí que obtém aí através do ID ou do slug. Agora a gente pode também ter aí fazer o teste do PUT, ou seja, para fazer a alteração aí da notícia, né? Então, como é que a gente vai fazer isso? Temos aqui o notícias, né? Até aqui que a gente apaga e mantém, e vamos mudar o verbo para PUT. E agora, pessoal, a única coisa que eu vou fazer vai ser o seguinte, tá? Eu vou apenas copiar isso aqui, só para mim não perder, tá? Eu vou deixar ele guardado aqui e eu vou fazer o seguinte. Assim, e aqui eu tenho que informar qual é o ID da notícia, né? O ID 37, né? Senão não vai funcionar. Então, tá aqui, ó. E aí eu posso também alterar a notícia por ID ou pelo slug, tá? Então a gente vai fazer os dois testes. Então vamos lá. O campo que eu quero alterar agora é o publicado em, né? No caso, publicada em, né? E aí eu vou passar aqui qual é a data. Então vamos supor aqui que eu quero publicar hoje. Então vai ser 2021, mês 4, dia 17, às 9h07. Aí. Legal? Então, ao fazer isso, se eu submeter aqui, ele tem que dar certo. Então, como é que a gente vai saber? Assim que a gente der o envio aqui. Opa! Ele falou aqui, ó, registro alterado igual a true. Então, funcionou. Então, se eu for consultar essa notícia, então ela tem que estar com essa data de publicação aqui. Então vamos ver? Vamos vir aqui no método get, vou passar desta mesma maneira, não vou alterar nada aqui no nosso URL e vou submeter. E vamos conferir, tá aqui, ó, publicada em. Olha só, funcionou perfeitamente aí a nossa alteração. Tá? A mesma coisa aconteceria se eu fosse aqui pegar o PUT e fazer o seguinte. Vamos pegar aqui o nosso slug agora. Vamos testar com o slug da notícia. Pá. Vou tirar aqui o 37 e vou colocar aqui o notícia 1 de teste do Level PHP. E vou mudar aqui a hora. Agora a hora vai ser 9h08 e 30 segundos. Então vou submeter. Tá lá, ó, registro alterado, igual a true. Vou vir aqui no get, do mesmo jeito. Tá aqui, ó, 9h08 e 30 segundos. Ou seja, está funcionando perfeitamente aí essa alteração com o método PUT. A mesma coisa a gente pode fazer para o PET também. Então, posso vir aqui. Vamos supor que eu quero agora pegar o campo ativo. Então vou pegar simplesmente aqui ativo e vou falar que ele é falso. Então vou simplesmente submeter, tá lá registro alterado, vamos conferir, tá lá, ó, ativo está 0, ou seja, está falso, então funcionou. Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que em vez de utilizar o slug, eu vou utilizar aqui o ID 37, que é o ID da notícia, e vou voltar aqui o ativo para true. Então ao fazer isso, vou dar um enviar novamente, registro alterado, vamos consultar novamente aqui a notícia e tá lá, a notícia está ativa novamente. Perceba que o alterado em não foi alterado e nem o deletado, tá? O alterado em, pessoal, depois eu vou fazer um vídeo para a gente poder corrigir esse pequeno bug que acabou gerando aí, tá? Na verdade é só
É bem simples de resolver, mas eu vou deixar para fazer um vídeo fazendo algumas correções aí assim que a gente finalizar algumas coisas, beleza? Então, show de bola, a gente já testou essas duas rotas, agora a gente só precisa testar aqui as rotas de deleção. Então, como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá. Vou colocar aqui o verbo http como delete. E a primeira rota vai ser notícias por ID, né? Mas antes de eu fazer isso, o que eu vou fazer? Eu já vou criar aqui mais uma notícia, tá? Porque depois que eu excluir ela, eu vou ficar sem notícias. Então eu já vou criar aqui mais algumas. Então, vou criar aqui, ó, notícias. Deixa eu mudar aqui para JSON. E vou simplesmente criar o seguinte aqui, ó, título da notícia 2. Aqui, 2. Beleza? Aqui eu vou mudar o slug também aqui, ó, para notícia 2. Ele está ativo. Então tá aqui, ó, criamos e vou criar mais uma aqui também. Então a gente tem aí algumas notícias para a gente poder testar isso aí. Então, aqui não muda, né? Aqui é o ID mesmo do autor. Então, tá aqui 3. Vou colocar mais uma só por garantia. E vamos ver aí agora o que vai acontecer. Legal, agora eu já tenho aí 4 notícias com o autor 2. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser excluir a notícia pelo ID. Então, seguindo a lógica, eu posso excluir aqui o 37. Não preciso do corpo, né? Não preciso do body, eu posso até apagar isso aqui, ó. Tá? E simplesmente eu vou colocar aqui um enviar. Então, submeter a requisição, está aqui, ó, deletado igual a true. Então, se eu consultar o ID 37, ele já não vai encontrar mais. Olha só. Tá vendo que ele retornou aqui pra gente? Porque ele não conseguiu encontrar uma model com esse valor aqui, né, no ID. Tá? Então, a nossa model de notícias com ID 37, né, esse registro, esse resultado já não existe mais, ou seja, funcionou perfeitamente. Agora eu quero deletar pelo slug, né, que a gente também pode deletar pelo slug aqui, ó. Então, ao fazer isso, eu vou simplesmente vir aqui no post, no método post, eu vou copiar aqui esse slug, vou voltar aqui e vou simplesmente falar aqui que eu não quero aqui o notícia 2 de teste e vou deletar. Deletado igual a falso. Opa, alguma coisa deu de errado. Tá? Então vamos ver aqui o que pode ter acontecido. Tá aqui. Será que eu escrevi errado ainda assim? Ficou como notica 2? Então tá como notica 2. Então vou voltar aqui no delete e pronto. Agora foi deletado. Se eu consultar agora pelo slug também, não vai funcionar. Tá vendo? Ó, já não encontrou nenhum resultado, porque realmente já não existe mais essa notícia. Beleza? Então, funcionou perfeitamente até então. Agora a gente precisa fazer o seguinte: deletar todas as notícias de um autor específico. Então, como é que a gente vai fazer isso? Vou passar aqui notícias / autor / 2, tá? Perceba que eu tenho aqui ainda duas notícias para o autor 2, ó, tenho duas notícias, ó, a 40 e a 41. Então, quando eu executar o delete, não vai ter mais nenhuma notícia para esse autor. Então, vou executar aqui, deletado igual a true. Vou aqui chamar o método get novamente, ó. Tá lá, ó. Não tem nenhuma notícia cadastrada para esse autor, né? A gente apagou todas as notícias. Então, pessoal, a gente fez o teste aí das nossas rotas de notícias. Elas estão funcionando perfeitamente, né? O único bug que teve aqui foi que a rota get aqui estava como noticas e não notícias, né? Mas aí foi erro de digitação mesmo. A gente fez a correção rapidinho e já corrigiu aí o problema com sucesso.
Legal? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado claro aí os testes que a gente está fazendo aí na nossa API de notícias. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, vocês podem postar aí nos comentários, que a gente sempre dá um jeito de responder, mesmo que demore um pouco, mas eu sempre respondo vocês. E é claro, mais uma vez aí gostaria de reforçar para que vocês deixem aquele like aí no nosso vídeo, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal para vocês não perderem mais nenhuma novidade e a gente se vê nos próximos vídeos. Um forte abraço!